Hey guys, how are you doing? Guys, I will let you know about our interpretation button. If you want to change the language, please click downside and then you are able to choose which language do you prefer, okay? Bom, pessoal, boa tarde. Dando mais uns minutinhos aí antes de começar nossa conversa com o Marcelo, da Bjorkoff. Bom, para não tomarmos muito tempo da agenda... Oi, Marcelo? Eu também assusto quando me chama de Marcelo. É diferente, né? É Bogo. Pessoal, Bogo é o Marcelo. Caso surja na nossa call, vocês sabem a quem eu me refiro. Novamente, caso queiram mudar o idioma, nós temos a interpretação simultânea. If you want to change the language, please select below. E, pessoal, começando o nosso papo, para não tomar muito nossa agenda, a gente tem um convidado muitíssimo especial, é o Marcelo, ele fala em nome da Bjorkoff, rede de coworkings, né, agendamento de espaços de trabalho. Ele vai trazer um pouquinho para a gente como é a experiência dele com o Pipefy, como que tem sido todos os avanços e impactos positivos que ele obteve utilizando a nossa ferramenta, e também me apresentando um pouquinho. Muitíssimo prazer, eu sou a Flávia, eu sou gerente da Bjorkoff aqui no Pipefy, então acompanho a conta deles há mais de um ano, juntos a gente notou diversos avanços, inclusive semana passada receberam um grande aporte aí para melhorar ainda mais a operação deles, estão de parabéns. E Marcelo, vou deixar contigo tua apresentação, o palco é teu, fica em casa e obrigada por participar conosco, beleza? Obrigado, Flavinha, adorei. Eu vou compartilhar aqui com vocês me dão um ok se vocês estão vendo rapidinho. Estamos vendo para a tela já. Deixa eu só voltar. Perfeito, perfeito. Boa. Então vamos lá. A Flavinha já fez o início da apresentação, já fala um pouquinho mais sobre mim. Então, boa tarde, bom dia, boa noite, onde quer que vocês estejam, good morning, good afternoon, good night. Tá? Então, vamos falar um pouquinho do case Bjorkoff, pedido do Pipefy. Eu diria que eu estou um tanto quanto ansioso. Eu sou um super fã do Pipefy. Quando eu recebi o convite, foi com muita alegria que eu disse sim. Me pegaram nas férias lá na Bahia até. Eu falei, sim, eu vou falar um pouquinho sobre o case Bjorkoff no Pipefy. Né? E aí vou me apresentar um pouco mais. Eu sou Marcelo Bogobil, estava na Bahia de férias, sim, porque é minha terra. Hoje vivo na Hungria, em Budapeste, apaixonado por aquela cidade já há 3 anos. Trabalho com Bjorkoff de lá, de Budapeste. Sou especializado em gerenciamento de projetos, projetos em tecnologia. Sou formado em ciência da computação. Trabalho desde 2006 ajudando pessoas a resolver problemas, estruturando processos, implementando tecnologia. Eu costumo dizer que com quase tudo a gente automatiza, e o que não puder a gente dá um jeitinho, e aí o Pipefy está no meu coração, para a gente sair automatizando tudo que a gente pode de processo. Já fiz parte de algumas startups, como o Flogão, acho que isso entrega a minha idade, né? Falar que eu fiz parte do Flogão, Power.com, Apontador, Maplink, Trackpad, e hoje estou à frente de um super time de IT Integrations, o que a gente chama de nova IT dentro de casa, o time de tecnologia e integrações mesmo, do Bjorkoff desde 2019, e trouxe aí também que sou um grande evangelizador do Pipefy para empoderar as pessoas dentro do Bjorkoff, é um fato. Então, quem quiser me seguir nas redes, fique à vontade, eu já trouxe um scanzinho aqui do QR Code. Terei o prazer de seguir todo mundo de volta e responder dúvidas ao final que surgirem, e no decorrer do tempo também aceitarei todo mundo, sem problema algum. Trouxe um título um tanto quanto romântico, que é Empoderando as Áreas no Bjorkoff, mas não tem nada de romântico, vocês vão ver que é realmente verdade, que a gente consegue, com o Pipefy, empoderar, sim, áreas dentro do Bjorkoff. E uma frase minha, que o Pipefy é um quadro em branco para pintar a arte dos processos, e é literalmente isso que o Pipefy transmite, né, de percepção. Ele é um quadro em branco
que a gente entende quais são os processos das áreas, que no nosso caso são os nossos clientes, as áreas internas, e a gente traduz esses processos dentro da ferramenta Pipefy. E aí, falando um pouquinho de BeYourCoffee, hoje o BeYourCoffee é uma plataforma que conecta empresas a espaços de trabalho, no Brasil e no mundo inteiro. Conta com uma rede de mais de 1.100 espaços de coworking hoje, espalhados em 160 cidades brasileiras e algumas dezenas de espaços pelo mundo, sendo também a maior plataforma da América Latina hoje. A Flavinha já falou que a gente acabou de receber um Series A, estamos muito orgulhosos, muito felizes e muito trabalho agora pela frente rolando com esse Series A. Nosso propósito do BeYourCoffee aqui é oferecer soluções para empresas e profissionais que buscam viver uma nova forma de trabalho, com mais liberdade, colaboração e felicidade. Fazendo super merchan aqui do BeYourCoffee, eu sou prova viva disso, sou nômade, a gente se intitula nômade, né? Trabalho de Budapeste, agora mesmo que a pandemia baixou um pouco, eu tenho condições de estar aqui, estou no Brasil agora, em São Paulo, falando com vocês, mas estava na Bahia semana passada, estava em Belo Horizonte há 15 dias, e sem deixar o trabalho parar. O BeYourCoffee proporciona isso para a gente, e a gente tenta levar essa missão para as empresas e pessoas que buscam viver essa forma de trabalho. Beleza? Falando um pouquinho de BeYourCoffee no passado, só para vocês entenderem e voltar um pouquinho de como que a gente chegou no Pipefy. A gente tinha áreas de informação no passado, o BeYourCoffee antigamente tinha um outro modelo de negócio, e a gente, a partir de 2017, ali, partiu para poder ter espaços de coworking na nossa base. A gente trabalhava com muitas planilhas Google, trabalhava com planilhas Microsoft, planilhas Apple, imagina já a salada mista, né? Armazenamento em vários serviços cloud, várias máquinas físicas, então imagina tipo de armazenamento de documentos em vários lugares ao mesmo tempo, e a gente sem saber aonde buscar um mesmo documento. Liberdade para criar e executar os MVPs, não que isso seja um ponto negativo, aliás, nenhum dos pontos que você está aqui são negativos, são negativos, né? Mas imagina a liberdade para criar e executar MVPs que a gente tem até hoje, sem um mínimo de organização, a bagunça que é para poder a gente organizar isso. Vários softwares de terceiro, na maioria das vezes, executando a mesma função, trouxe até aqui um acesso ao controle de contato aos espaços de coworking, né? Que a gente não tinha uma mínima organização para poder falar. Então, um Customer Success ligava para um coworking hoje e o Customer Success B ligava para o mesmo coworking para poder falar no mesmo assunto. A gente até tinha um combinado interno, né? Olha a planilha X, eu já liguei lá, mas se você não tem um processo bem montado, delimitado, onde que você encontra esse processo, fatalmente acontecia da gente ligar 2, 3 vezes para o mesmo parceiro, para o mesmo coworking, perguntando para ele a mesma coisa que acontece, né? A gente onera o parceiro, o tempo dele, ainda frustra ele, passando a percepção de falta de organização dentro de casa e falta de processo. E aí vem a parceria com o Pipefy, né, que em meados de 2019, o BeYourCoffee, com várias atividades descentralizadas por suas áreas, planilhas, software de terceiros, eu acabei de falar agora, sem uma organização mínima, começava a crescer em meio a um pequeno caos, né, e que é super normal para uma startup, diga-se de passagem, né, esse crescimento em meio ao caos. Quando fomos apresentados ao Pipefy, que nos deu a primeira visão bem simples, em uma tela de Kanban, algumas automações drag and drop e um relatório com outputs de como poderia ser mais organizada a nossa vida internamente. Foi aí que a ficha começou a cair de como a gente poderia se organizar e ganhar tempo e dinheiro também nisso. Eu trouxe até uma imagem do nosso sonho que a gente tinha no meio da organização, que a gente chamava de House of Process. A gente queria montar a nossa oficina de processos dentro de casa. A gente sabia que tudo era um caos, a gente tinha todos os steps pensados, mas isso nunca saía do papel. E foi aí que a gente começa a tirar esse sonho do papel, quando a gente entende um pouquinho de como é que o Pipefy pode melhorar e estruturar as nossas vidas dentro de casa. E aí nasce o Projeto Embrião. O Projeto Embrião, e eu trouxe alguns aspectos aqui para a gente delimitar como que a gente começa, e isso nasce até de um papo, um suporte do Pipefy conosco, né, de entender ali o que é que vocês querem fazer, aonde é que vocês querem chegar. Essa ajuda acho que é bem importante, se você está um pouco perdido no começo, acho que o Pipefy dá todo esse suporte, essa estrutura. Então, entender e implementar com alguém de processo, neste caso, a pessoa que vos fala aqui, mas eu diria, por experiência própria, que você não precisa contratar alguém de processo para poder seguir com isso, alguém com uma visão, com um mindset meramente de um pouco de organização do que você precisa, com um entendimento claro do objetivo e os outputs de onde você quer chegar, já consegue entrar e fazer essa tradução de processos dentro do Pipefy. Identificar no seu projeto os outputs e objetivos claros, acabei de falar,
como o processo lá de contato com os espaços. Então, esse era um primeiro caso que a gente queria já resolver, começar resolvendo. Como que um Customer Success A não faz a mesma ligação que um Customer Success B, por exemplo, para um espaço parceiro, né, e passa essa percepção de desorganização para falar do mesmo assunto. Pode parecer bobo, mas a gente não tinha esse mínimo de organização. Com o Pipefy, ele entra e organiza isso para a gente. Notificar para evangelizar como estratégia para gerar percepção de valor. Eu trouxe esse ponto aqui, eu acho que eu nunca nem comentei com o Pipefy mas dentro de casa, isso é uma característica nossa. Então, imagina que eu já vivi em meio ao caos. E estava tudo normal para a gente trabalhava em meio ao caos. Como que eu faço para trazer mais um software e gero a percepção de que esse negócio vai funcionar, realmente? Então, a gente trabalha principalmente com o Slack, que é a nossa grande central, e a gente começou a notificar para todos os stakeholders, para todos os clientes internos, todas as fases, e tudo que as pessoas queriam para a gente como cliente. Então, você tinha a visão do começo do seu pedido para o time, por exemplo, de IT, você tinha a visão do andamento disso, de acordo com o SLA, ou do prazo que a gente estabelecia, você tinha a visão se isso estava em impedimento e qual que era o impedimento através dessas notificações, e você também tem a visão da conclusão disso. E tudo isso também o Pipefy possibilita para a gente através das integrações. Então, eu diria que a gente usa o Pipefy de ponta a ponta, principalmente hoje. Então, as integrações facilitam isso para a gente notifica tudo dentro do Slack, já tem uma notificação nativa. E esse foi um cara que no começo, bem no comecinho, gerou uma percepção de também caos, porque agora eu estou me comunicando mais do que eu me comunicava antes com todo mundo. Porém, as pessoas começaram a ter a visão do todo, na hora do pedido, na hora do andamento do pedido, se isso está parado ou não, quanto tempo vai demorar, e nas entregas desse pedido. E a apresentação de resultados, claro, que não precisa discorrer muito, se o negócio está indo bem ou não está indo bem, a gente apresenta os resultados para poder dizer se o Pipefy era uma ferramenta que estava funcionando ou não. E aí, para poder falar do projeto embrião que nasceu, hoje a gente tem um processo carro-chefe suportado pelo Pipefy dentro do Bjorkov, que começou em janeiro de 2020, olha que a gente começou a parceria com o Pipefy em 2019, e teve uma curva de aprendizado ali de mais ou menos 6 meses que a gente teve, e em janeiro de 2020 a gente rodou o nosso CRM Supply. Mas Bogobil, tá, pessoal? Não me chame de Marcelo, que eu penso que vocês estão brigando comigo. Bogobil, o que acontece que vocês fizeram um CRM no Pipefy, né? Tem tanto CRM no mercado, tanta coisa pronta, né? Vocês não podiam trazer um CRM, tem que fazer um CRM no Pipefy, parar para poder desenvolver algo dentro desse seu quadro em branco. Então, foi justamente daí, dessa pergunta, que a gente bateu cabeça procurando várias soluções no mercado, por exemplo, que 2 funções, 2 features resolviam o que a gente queria para o time de supply, por exemplo, e uma feature não resolvia. 3 features resolviam e 2 não. Então, a gente começou a bater cabeça, com preço também, então os valores às vezes eram muito altos, a gente não podia suportar o valor dos CRMs do mercado, e foi aí que a gente se deu conta, caramba, a gente já está mexendo há 6 meses com esse negócio chamado Pipefy. A gente já tem os databases. Eu não preciso parar o time de dev para poder fazer a implantação de um CRM, porque eu já tenho isso implementado do lado de cá. Porque a gente não começa devagarzinho, lançando as features do que a gente precisa dentro do próprio Pipefy. E aí nasceu esse estalo. E a gente começa a criar o nosso projetinho e nasce toda a gestão do cliente ali, o CRM Supply, que hoje já está na versão 3.0 em 2021, e já com melhorias programadas para 2022. Então, só para vocês terem uma ideia, eu trouxe algumas telinhas, está pequenininho, eu acho, para vocês, mas a gente tem todo o controle mesmo e todas as regras do CRM de Supply. A gente recebe os pedidos dos clientes, seja ele externo, que são os nossos parceiros de coworking, a gente dá o andamento com os farmers dentro de casa para esse tratamento. A gente tem todo o inventário ligado ao database dos espaços, a gente controla a qualidade desses espaços, o que está acontecendo ou não, se tem algum impedimento, E a gente traz os outputs para poder o time de farmers controlar e entender como é que está o nosso inventário. Se eu preciso trazer mais espaço, se eu preciso trazer mais cadeira, se o time do Pipefy vai precisar usar em determinada região. Então, a gente consegue entender tudo isso com um mínimo de organização dentro do Pipefy. Eu até trouxe um pouco mais exemplificado aqui, que o time de supply controla todos os aspectos da parceria de um espaço de cowork, desde sua prospecção, captação, onboarding, experiência, qualidade, economics, incidentes, com distribuição de atividades e comunicação entre os parceiros sempre sendo executadas
por simples automações pré-existentes na ferramenta. Bastante importante, eu acho que falar isso também, né? Esse ganho de tempo que a gente escala muito rápido com todas as automações que já estão lá prontas. Então, é literalmente, se isso, faça isso, se isso, então isso. Então, para a gente é muito fácil, com um pouquinho de entendimento de lógica, drag and drop o tempo inteiro, a gente montou esse cara, né, com no code, sem precisar mexer em uma linha de código. Eu diria que esse cara hoje, só essa atividade, só esse processo é responsável por mais de 60% dos nossos jobs automation dentro da ferramenta Pipefy. Vou trazer mais coisas para vocês. Números que talvez para o Pipefy ainda não seja surpreendente, mas para a gente é muito surpreendente. Dentro do Pipefy, a gente tem 62 processos com dependência e interdependência entre si. Então, são processos simples que às vezes só depende de um farmer, ele vai lá e monta isso e isso fica para ele, ou a interdependência como o principal processo de CRM, por exemplo. Quando a gente precisa fazer um pagamento, tem um recebimento de algo de um espaço parceiro, ele, por exemplo, para o financeiro, starta para o financeiro recebe isso, dá baixa, dá ok, o time de supply fica sabendo que aquele pagamento foi efetuado, a gente tem um processo mínimo ali dentro com interdependências. Hoje a gente tem 9 databases e alguns alimentados via API, então aí a gente precisa aí do time de IT com um pouco mais de background de tecnologia, para poder interligar essa API do nosso site, os endpoints do nosso site com a API aberta do Pipefy, que isso também facilita bastante para a gente. A gente tem 3 portais dentro de casa, né, que é onde a gente lança os nossos widgets e os times conseguem acessar essas atividades, como a gente chama cada widget, facilmente. Como eu disse, a gente usa o Pipefy de cabo a rabo, né, de tudo que a gente precisa. 5 de 8 áreas hoje, que a gente começou em 2019, temos 8 áreas dentro de casa, elas executam seus processos via Pipefy, né? O pessoal do Pipefy até quer que a gente coloque as outras 3 áreas, né, pessoal? Mas calma, vamos chegar lá. Então, só para vocês entenderem mais um pouquinho, esse processo, por exemplo, de CRM que a gente montou, deu visibilidade para as outras áreas, entender, pega esse quadro branco também, então, pega aquele meu processo lá que eu não consigo fazer, que eu não consigo desenhar, porque eu tenho 200 planilhas para poder controlar todo esse processo, por exemplo, de fechamento de nota fiscal no final do mês. Joga isso para mim dentro do Pipefy, beleza? A gente traduz isso para eles e dá autonomia para depois dessa tradução eles continuarem mantendo o processo da forma que eles quiserem, alterando ou implementando, né, diminuindo ou melhorando esse processo o tempo inteiro. 211 automações nativas do Pipefy, como eu disse, 64% dos processos estão no CRM ali de supply que a gente montou. Então, quando eu falo automações nativas, são as automações já prontas. A gente também tem as automações que a gente faz com softwares externos, mas também a gente conecta no Pipefy. Essas 3 áreas, por exemplo, que a gente não tem hoje dentro do Pipefy, eu consigo facilmente não onerar eles, trazendo, por exemplo, o Pipefy agora, deixando eles com software que eles já estão acostumados, né, e ligando o software deles dentro do Pipefy com alguma automação de terceiros. Então, isso a gente também consegue fazer. E uma coisa legal aqui, a gente tem aproximadamente 30 mil jobs automation por mês, o que humanamente seria impossível se eu deixo isso lá para aquela organização do começo, as pessoas procurarem planilha, procurar algum resultado na linha. Já trago mais números que deixam isso mais claro para vocês. E 1.100 chamadas de API, o que para a gente também deixa a nossa base de dados coesa, onde a gente não perde ali informação de um coworking, e a gente também está conectado diretamente com o nosso site. Então, tudo que acontece lá no nosso site, a gente consegue transmitir para o database de Pipefy. E aí eu trago aí que eu vi vantagem, né? E vimos vantagem nesse negócio, porque os números anteriores, eles economizam ao Bjorkoff a contratação de até 2 funcionários por área, né, para trabalhos manuais e repetitivos. Então, na verdade, não que a gente deixe de contratar essas pessoas, ainda mais agora, Series A, né, a gente tem que contratar e performar rápido. A gente ganha qualidade, a gente traz pessoas para não ser só executoras, mas a gente traz pessoas até para olhar os outputs do Pipefy e trazer insights, e trazer novos pontos para a gente com qualidade, entende? A gente sai só do hands-on para poder avaliar os resultados que a ferramenta entrega para a gente. A gente economiza 560 horas de trabalhos por mês do Bjorkoff, a ferramenta consegue trazer esse ROI para a gente também bonitinho, se não conseguir, acho que a Flávia sempre ajuda. E a gente gera atualmente uma economia, vendo esses números, se a gente pensar no salário mínimo de hoje, de R$ 144 mil por ano, que isso por si só
já ajuda a pagar o Pipefy, né? Ainda sobra dinheiro para poder a gente pensar e incrementar, na verdade, o software, esse quadro em branco, ou trazer para as outras áreas, ou ainda trazer mais processos que gerem job automation. O pessoal do Pipefy fica feliz com esse número, com certeza. Eu acho que o resumo da arte que a gente falou naquela frase que parecia romântica lá no começo é que o Pipefy é praticamente a ferramenta no-code mandatória hoje para a gente, né, para qualquer MVP nas áreas de Biocoff. Então, hoje, quando a gente pensa num projeto, a gente primeiro testa ele no Pipefy, é literalmente isso. O pessoal já sabe. Bogopil, pega o time, testa lá no Pipefy, faz no Pipefy, vê se dá certo esse negócio. Posso até falar de um case interessante aqui, que foi o de reviews. A gente não tinha a percepção, a gente não sabia, na verdade, quando um cliente ia visitar um espaço para poder comprar, alugar uma sala privativa de um cowork parceiro nosso. E no Pipefy, a gente trouxe um negócio chamado review pós-visita. Super simples, né? E aí a gente conseguiu implementar, via Pipefy, um pedido de review para aquela visita, para aquele cliente que foi visitar um cowork. E nisso, a gente ganha com mais assertividade o retorno dessa visita para a gente, se ele gostou ou não gostou daquela sala, o que precisa melhorar naquela sala. A gente recebia a resposta, mandava via Pipefy e recebe via Pipefy, né, essa resposta. Então, o time de vendas ia com mais assertividade para cima daquele cliente, né, para melhorar o produto de acordo com o que ele pedia, ou para fazer uma venda mais fácil, porque a gente já sabia o feedback dele no retorno. E tudo isso o Pipefy provia para a gente. O que aconteceu? A gente entendeu que isso ia ganhar uma dimensão muito grande, foi um MVP que nasceu e virou um produto dentro de casa. E foi aí que a gente precisou do time High Code para poder desenvolver. Então, a gente tem bastante orgulho de dizer que a gente começa todos os projetinhos no Pipefy e depois, se ele ganha uma dimensão maior, né, que às vezes o Pipefy ele não é a bala de prata do processo, acho que é importante falar isso, alguns gaps ele não vai conseguir suprir, mas eu diria que são muito poucos, né, a gente traz para dentro de casa para poder virar um produto. E aí o nosso processo como IT Integrations, nós somos responsáveis por entender a demanda de cada área, por exemplo, documentar o processo, iniciar a construção da construção na ferramenta Pipefy desse processo, treinar a área, integrar com outras ferramentas, se assim necessário, devolver o projeto inicial para que o departamento cliente, assim a gente chama os nossos departamentos, eles são clientes de IT, a partir deste ponto, use-o e configure como quiser. E a gente volta para aquela frase do começo, é assim que a gente chama de empoderar as áreas. Então, a gente dá o pontapé inicial com o Pipefy, monta a estrutura, faz o treinamento para eles, e logo depois a área assume diretamente com o Pipefy o processo dela, montando, desmontando, melhorando, implementando novas fases, enfim, né, gerada através dos outputs, então fica muito a critério. E eu acho que é importante falar que a gente não trouxe aqui é que a gente libera o time de dev, pelo menos era uma dor nossa, né, libera o time de dev para cuidar do core do negócio. Então, o no-code, acho que ele vem muito para poder marcar esse ponto. Né? Testa seus projetos com no-code, com low-code, que seja. Bota esse negócio para rodar rapidamente, ganha tempo, errou, rollback, faz de novo, traz outras ideias, testa com Pipefy, né? E quando esse negócio pegar, você libera para o seu time de high code, seu time de dev, e implementar como um produto da sua empresa. Acho que é o principal ponto hoje do no-code, que acho que ele começa a ganhar espaço no mercado mais forte desde 2015, né? Que eu acho que é a principal mensagem que a gente tem aqui escondida com o Pipefy. Use o Pipefy para os seus processos, aprovar os seus projetos, errar rápido, né? E não onerar o seu time high code, que é bastante caro, né? Eu acho que é isso, por enquanto, para poder a gente falar aqui. Se vocês quiserem, de novo, adicionar, tirar dúvidas, fiquem super à vontade. Vou deixar para a Flavinha puxar aí, com certeza, vai vir algumas Arrasou. perguntas para a gente. Nossa, Bogo, maravilhoso teu discurso, até porque acho que um dos grandes pilares do Pipefy é justamente, né, o no-code, colocar o time para botar a mão na massa onde realmente precisa de um monitoramento mais assertivo. O que o computador puder fazer pela gente, a gente automatiza e deixa os fluxos desse modo super inteligente. Vocês usam de uma forma excepcional. Tá aí o resultado disso, né? Muito sucesso. 2022 vamos crescer ainda mais. E o Érico nos mandou uma pergunta aqui na nossa sessão de Q&A. Vou ler para ti. Desculpa, cheguei um pouco atrasado. Conseguiria comparar a estrutura de TI
antes versus depois, ao longo da jornada? Desculpa se você já falou, cheguei um pouquinho atrasado. Consigo, Érico, consigo sim. Eu acho que é importante para a gente começar a responder a sua pergunta, que a nossa IT, ela é um pouquinho diferente da IT tradicional do mercado, né? A gente se diz dentro de casa da nova IT, então imagine que é um time meio mais pensando para o facilities, né? Então o que a gente pensa, a gente é prover tecnologia e conforto para os nossos colaboradores, que a gente chama de nômades. Então só para você ter uma ideia, né? A gente sai daquele ambiente do IT, da parte totalmente de segurança, da parte totalmente de olhar para as salas geladas de servidor, e a gente passa para olhar para a rua, por exemplo. A gente passa para olhar a estrutura do bairro do colaborador, se a gente consegue conectar na API da rede de fibra ótica, então para ver se ele vai ter internet naquela semana ali, ou alguma manutenção ou não, e a gente recomendar ele para ir para um coworking. A nossa IT funciona desse jeito, mais ou menos, ela é um pouquinho diferente, tá? E aí vem o Pipefy e traz para a gente a parte, quando eu falo de conforto, traz para a gente a parte de desenhar os processos das equipes, tá? E aí seja ele, às vezes, com segurança, para a parte de dev, seja, que a gente está montando agora, inclusive, né, para poder receber os pedidos de LGPD. Hoje, quando a gente vai tratar com Enterprise, quase toda empresa Enterprise solicita para a gente como é que vocês estão com o LGPD. Então, a gente o IT recebe esses pedidos como dos clientes, né? E aí esse processo é todo estruturado no Pipefy, dispara para todas as áreas, por exemplo, de segurança, minha área de IT, o que a gente precisa preencher ali da parte de LGPD. Então, só para você ter uma ideia de como é. Então, antes, a nossa IT ela era mais para servir com equipamentos, né, com CAPEX, e hoje a gente trabalha também com OPEX, e traz esse processo também dentro do Pipefy, tá? Então, a gente distribui e controla o nosso inventário de CAPEX e OPEX dentro do Pipefy, a gente faz isso muito bem, a gente consegue moldar a qualquer momento, tá? Então, só para entender como que a gente é estruturado e não ficar... Como que vocês faziam antes no IT? Somos um IT um pouquinho diferente, eu não sei se ajuda na sua pergunta. Mais alguma pergunta, pessoal? Alguma curiosidade? Marcelo, então é isso. Queria te agradecer imensamente pela tua presença, por esse super case. Parabéns. Ah, veio uma pergunta. Veio a pergunta. No último minuto do segundo tempo. Cheguei um pouco atrasado. Marcelo, consegue falar um pouco mais de quais e como vocês integram o Pipefy com outros sistemas? Consigo, vou pedir liberação à Flavinha para falar o nome de outros Fica à vontade. softwares aqui. Fica à vontade. Tá, tá bom. Falar um pouco mais de como a gente integra o Pipefy com outros sistemas. Beleza. Hoje, a gente usa bastante o Zapier para quase tudo, né? Se eu não me engano, o Pipefy até usa o Workato para bastante coisa, e a gente também começou a usar o Workato agora, mas eu uso o Zapier para quase tudo. O Zapier é o carinha que fica ali no meio, pegando as informações do Pipefy. Essa conexão é muito rápida através de uma chave, né, que o Pipefy disponibiliza. Então, essa integração acontece em 2 steps, se eu não me engano. Passa essa chave para dentro do Zapier, o Zapier devolve essa conexão para você, e a partir dali, você já tem as ações pré-definidas, beleza? E outra forma que a gente usa é a API aberta do Pipefy, que a gente usa também para poder fazer a conexão, os endpoints dele com os nossos endpoints do nosso lado. É o que a gente consegue manter a consistência, por exemplo, do database. Então, até falando mais um pouquinho da regra de negócio em casa, tá? Então, são os 2 softwares as 2 maneiras que a gente usa dentro de casa de conexão rápida com o Pipefy. Então, eu posso até exemplificar. A gente tem o Pipefy ligado com o Pipedrive, a gente tem o Pipefy hoje ligado com o Pipedream, a gente tem o Pipefy hoje ligado com o próprio MySQL, e às vezes tem um conector do Zapier ali no meio fazendo essa função de pegar a informação de um lado e levar a informação para o outro, pegar a informação de um lado e levar a informação para o outro. E isso nasceu até quando a gente não tinha a expertise dentro da equipe de todo mundo trabalhando com a API. Então, hoje está muito mais fácil, hoje a gente já tem o know-how na equipe de trabalhar diretamente com a API, então a gente consegue manipular mais rápido as coisas via a integração de API. Beleza?
Perfeito. Pessoal, só um complemento dessa parte de integrações. A API, o Marcelo tem um time de dev que mexe ativamente aqui, conversa com o Pipefy, mas para quem não tem essa pessoa disponível, aqui no Pipefy a gente constrói essas integrações para vocês através do Workato, que é a plataforma integradora que o Bogo mencionou. E aqui a Paula mandou no lado uma perguntinha sobre: eu gostaria de saber se houve um levantamento de custos de CRM versus Pipefy. Minha dúvida é, investir em um CRM convencional ou Pipefy em termos de custos? Inclusive, o nosso painel de amanhã com a TI Saúde vai ser justamente sobre isso. Fique super à vontade, Paula, para se juntar a nós, mas, Bogo, se quiser contar para ela o porquê que você optou pelo Pipefy trabalhando simultaneamente com os teus outros sistemas, vai ser bem bacana. Claro, claro. Eu falei um pouquinho, né, lá no slide 2, se eu não me engano, 3. A decisão veio justamente de responder essa pergunta e do tempo que a gente levou para poder responder essa pergunta. Né? Qual era a ferramenta do mercado que ia nos atender? Né? E também vieram os custos juntos disso. Então, algumas atendiam mais, outras menos, e talvez a que atendia mais, o preço não era tão legal, e a gente já estava inserido dentro do Pipefy. E acho que um outro ponto que para a gente foi muito importante foi assim, qualquer CRM que eu trouxer agora, eu vou precisar do meu time de dev para poder fazer a integração com database, eu vou ter uma curva aí de aprendizado também grande, e eu já estava com o Pipefy dentro de casa. Então, eu diria que essa segunda decisão pesou muito mais para poder comparar custo do Pipefy, que a gente sabia que sim, a gente ia trabalhar com mais jobs automations, tudo, mas a gente já estava com meio caminho andado dentro de casa. Então, já estava mais barato para a gente, né? Eu já estava pagando por isso. E foi aí que a gente decidiu implementar a partir do Pipefy, chamar de CRM Supply. Tomara que eu tenha conseguido responder a sua pergunta. Maravilha. Bogo, muitíssimo obrigada, pessoal. Obrigada pela presença de todos. Convido vocês a participarem da nossa comunidade. A Ju vai mandar o link aqui na lateral. Lá a gente tem painéis de discussões, dicas, boas práticas. E é isso. Amanhã temos o painel que eu mencionei para vocês, também todos os outros que estão no nosso site. Se inscrevam, participem. E muito sucesso para a Beer Coffee. Adoro ter vocês na minha carteira e também adoramos essa parceria. O pessoal aqui do Pipefy é muito fã de reservar coworking, mudar os ares, trabalhar em lugares diferentes. Isso. Reserva coworking, tenham, como a gente fala dentro de casa, essa vida especial que dá para ter no trabalho também. Tá? Com certeza. Um grande privilégio poder, né, trabalhar da onde quiser, visitar novos lugares. A gente fala que agora tem um monte de gente nômade aqui no Pipefy. E isso, né, graças à parceria, senão a gente ia ficar desamparado. A gente está bem feliz com essa parceria com vocês, não é rasgação de seda, a gente é bem feliz. Eu não posso falar, tá? Eu sou evangelizador do Pipefy dentro de casa, as pessoas me chamam, inclusive, de Pipe Bogo, né? Então, e amanhã, acho que eu queria deixar o convite aqui, e amanhã a gente vai falar mais sobre o futuro do trabalho com a nossa CEO, Roberta Vasconcelos, junto com o Alessio, CEO da Pipefy, no encerramento. Então, quem quiser saber mais de Beer Coffee, quem quiser saber mais sobre o futuro do trabalho com a gente, acho que amanhã está o convite aí para vocês. Super painel, com certeza. É isso, pessoal. Bom restinho de tarde para vocês. Até a próxima e muito obrigada.